Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Barba e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a capa do álbum do Stray Kids, No Easy. Eu sou publicitário, eu tenho uma agência de comunicação e então eu resolvi conversar um pouco e às vezes dar um ponto de vista mais de um lado comunicacional do que pode representar, do que pode acontecer, do que pode estar acontecendo, né? E também algumas opiniões pessoais minhas. Então, vamos lá. A gente tá vendo aqui, né, do lado, a capa do álbum do Stray Kids, No Easy. Então a gente tem alguns. Vamos dar uma separada nos elementos. A gente tem um fundo azul, com um azul bem forte, bem um azul com presença. Nós temos os raios, né? Levemente pixelados, assim, lembrando um jogo ou alguma coisa assim. Nós temos a identidade do Stray Kids, né? Na cor branca, que é esse desenho do Stray Kids, a maneira como ele é desenhado, essa é a identidade deles. E aí nós temos o nome, No Easy, e nós temos, na verdade, dois nomes, Noisy e Noise, que é um jogo de palavras que eu vou falar um pouquinho depois, que eu vou falar um pouquinho de uma entrevista que eles deram falando sobre o álbum. Então nós temos com uma fonte mais branca Noise e o E e o A ali no fundinho mais discreto ali em segundo plano, meio como se fosse uma imagem em PNG sem fundo. Nós temos a sombra dos meninos em cima de uma montanha ou um vale, algo assim, em cima de um terreno onde eles estão em algumas poses, alguns estão carregando algumas coisas, e ali embaixo a gente tem os. Uh, as informações que precisam ter um produto, né, de para não ter cópia, essas coisas. Então, essa capa ela é bem simples e objetiva, assim, certo? Ela não tem muitos elementos, ela não tem muita coisa brigando uma com a outra em questão de informação. Tá cada informação no seu local, bem tranquilo, bem distribuído, e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um delas sobre cada uma delas. Antes disso, eu vou citar algumas coisas que os próprios meninos falaram a respeito, né? Esse álbum, o No Easy, é o segundo álbum completo da carreira do Stray Kids, que iniciou as atividades em 2017. E o disco anterior foi o Go Live, lançado em junho de 2020. Esse álbum, o Go Live, eu não ouvi ele todo, eu ouvi algumas músicas, né? Inclusive, pode ser um próximo álbum aí, porque esse álbum, pra quem não viu o vídeo que eu dei minha opinião sobre o álbum, o vídeo tá aí no canal, mas foi de todos os vídeos que eu fiz no canal até agora, foi o vídeo que eu mais gostei do resultado e que eu mais gostei de fazer, porque esse álbum, ele é maravilhoso. Esse álbum ele é maravilhoso. As músicas, as letras, as produções. Então, pra quem tiver interesse e ainda não viu, pode ver o meu vídeo dando minha opinião sobre o álbum. A gente ouve todas as músicas e eu falo sobre cada música separadamente. Então, voltando aqui pra capa, pra arte da capa do álbum, certo? Então esse é o segundo álbum dos meninos e eles deram uma entrevista falando sobre a Tidal, né, Tenderos, que em coreano se diz Sorikun, né? E eles falaram um pouquinho sobre o álbum também, né? Então sobre o álbum No Easy, eles falaram que é uma brincadeira com a palavra noise, que é do inglês irritante, chato, nessa vibe, assim, nessa linha de raciocínio. E no easy, em tradução literal, seria algo sobre não é fácil, algo que não é fácil, assim, não fácil, não facilmente, não fácil, no easy, certo? E aí tem esse jogo de palavras de no easy com noise, que é algo barulhento, porque
Tem muitas pessoas durante a carreira deles, desde quando eles começaram até agora, que chamam as músicas deles de músicas barulhentas, né? Então eles estão trazendo, eles estão abraçando isso. Pro meu gosto pessoal, eu gosto muito, inclusive, certo? Então, eles falam, né, sobre ser uma brincadeira com a palavra noise, por isso que na capa a gente consegue ver aqui, a gente vê. é, Deixa eu mudar um negócio aqui. A gente vê aqui. Pronto. A gente vê aqui o, o que eu comentei que tem. A gente tem o Noise em destaque, certo? A gente tem o Noise aqui em destaque. E aí no fundinho ali, como se fosse um fundo de uma imagem, de um arquivo PNG que não tem fundo, né? O E e o A, porque é algo que tá em segundo plano. Por mais que o nome oficial do álbum é Noise, eles deixaram mais em evidência o noise do irritante, né? Que é algo que eles querem deixar mais vidente. E o E e o A, e aí o noise, a parte I, o I em branco do noise, ele completa a barra da letra E que tá no fundo. Então eles falaram sobre essa brincadeira e o Bang Chan disse: quer dizer que queremos deixar um impacto barulhento no mundo com nossas músicas. E o Hyunjin disse: esse álbum irá mostrar que todo tipo de música é apresentação, e a apresentação que nosso time faz. Queríamos compartilhar nossas diversas músicas com várias pessoas. Seung-min disse: o significado é algo como: a vida não é fácil por causa de reclamões que nos dizem para fazer isso e aquilo, mas nós somos Stray Kids e não vamos recuar. Se você escutar as outras faixas do álbum, será capaz de escutar nosso vasto espectro musical e diversas expressões. E isso realmente acontece durante o álbum. O álbum, pra mim, ele tem... basicamente, ele é dividido em duas partes. Tem a parte barulhenta, nervosa, que eles estão deixando essa mensagem muito clara para as pessoas. A gente não tá nem aí, a gente é Stray Kids, a gente é foda e a gente vai chegar e fazer barulho e vocês vão ouvir e gostar da gente. E tem a outra parte mais introspectiva, mais sentimental, né? Tirando a parte das units. A parte das units pra mim é uma outra parte do álbum. Então, isso reflete na capa do álbum também. Então agora vamos falar um pouquinho dos elementos separados. A cor azul. O que significa a cor azul? A cor azul tem alguns significados dependendo do contexto e dependendo de onde ela está aplicada, certo? Então, a cor azul pode significar tranquilidade, serenidade, harmonia, espiritualidade, frieza, monotonia, depressão, sabe? Ela pode simbolizar água, céu, infinito. Então ela tem vários significados dependendo do contexto. Nesse contexto, para esse álbum, o que eu acredito que essa cor azul possa estar representando? Ela pode estar representando essa tranquilidade, essa serenidade, essa harmonia e também espiritualidade, porque em algumas músicas do álbum tem algumas músicas que são muito introspectivas, certo? E aí, o que contrasta com a parte mais nervosa e afrontosa? São os raios. Então, o fundo azul, a cor azul, ela pode representar algo mais tranquila, só que os raios representa o quê? Tempestade, representa turbulência, representa estrondo, né? Inclusive Thunderous, que é a tidal, que significa estrondoso, significa essa parte mais agressiva, essa agressividade, que também contém nesse álbum. Então, eu acredito que esse contraste do azul com os raios, ele tem essa representatividade. A cor azul, ela representa a parte mais calma, a tranquilidade, a harmonia, porque tudo é muito completinho, não tem nada solto, né? As histórias, as músicas, o que eles falam no álbum não é algo que destoa muito de uma realidade muito distante, alguma coisa assim, é algo muito presente e que a gente, ouvindo as músicas, lendo as letras, a gente consegue fazer essa associação, certo? E os raios representam
essa parte mais nervosa, mais estrondosa que eles também trazem pra gente nesse álbum. Então tem esse contraste e a capa, pra mim, ela representa muito essa questão. A fonte que é utilizada, ela é uma fonte que, se ela fosse usada numa cor verde, por exemplo, ela poderia ser uma fonte que poderia lembrar um Halloween, poderia lembrar um Dia das Bruxas, alguma coisa assim. Mas nesse contexto que ela está utilizado, essa fonte, ela é uma fonte mais desconstruída, né? Ela é uma fonte mais pintada, como se ela fosse pincelada. Aqueles pincéis de parede que são super largos, assim, você coloca bastante tinta dele e dá uma pincelada, ele fica mais ou menos nessa linha. Então não é algo muito certinho, muito estreito, é algo como se tivesse um pouco desconstruído, um pouco bagunçado, entre aspas, né? Porque foi feito com raiva, foi feito com nervoso, eles escreveram ali. E essa fonte, ela representa um pouco isso. E sempre eu vou citar que é o que está presente no conteúdo do álbum. Porque a capa do álbum, ela precisa passar essa representatividade do que está acontecendo dentro do álbum, né? Porque é a primeira coisa que você vê. Você vê a capa, você já consegue ter algumas... pelo menos te prepara um pouco para o que você pode ouvir dentro do álbum, do que você pode acompanhar dentro do álbum, de história, de letra, de sonoridade, né, de produções, o que você vai ouvir, o que você vai ler, o que você vai entender, o que você vai interpretar. Então a capa do álbum, ela passa tudo isso e também passa as intenções do artista, onde ela quer chegar, e significados e tudo mais. Então, descendo um pouco, a gente tem as silhuetas dos meninos, né? Com as sombras ali andando. Se a gente tirar a parte de baixo e, por exemplo, mudar o fundo, colocar um pôr do sol, alguma coisa assim, pode mudar totalmente o significado. Então, nesse significado, o que eu imagino? Eles estão caminhando, eles estão indo para algum lugar. Inclusive, a música The View, que é uma das músicas do álbum, ela fala sobre eles estarem... no momento, eles estarem no local onde eles conseguem enxergar o que eles já passaram, e eles conseguem enxergar as possibilidades que eles têm no futuro, e que eles estão super felizes e bem onde eles estão, e com o que está acontecendo, com o que eles já conseguiram, com o que eles podem conseguir. Então, eles estão andando em cima dessa montanha, e a gente percebe que pode ser algum lugar que tem grama, que tem algumas pedras e tudo mais. Acredito que não seja uma vibe dunas de areia, que seja uma vibe assim, topo de montanha, um bosque, um vale, alguma coisa assim. Eles estão caminhando, alguns estão com bolsas, né? Deixa eu dar um zoom aqui. A gente consegue perceber que a gente tem os meninos, né? Alguns estão segurando aqui, segurando uma bolsa, alguma coisa. Esse aqui, ele tá mais ou menos, sei lá, pulando alguma coisa, andando. Esse aqui tá olhando pra frente, admirando. Esses também estão indo pra frente. Esses aqui estão mais tranquilos na parte de trás. Então, cada imagem individualmente, a gente consegue ver que passa uma singularidade, né? Porque cada um tem uma personalidade diferente. Então, eu sou stay há pouco tempo. Eu não faz tanto tempo que eu acompanho os meninos assim ativamente. Eu não consigo diferenciar quem é quem apenas por essa imagem. Eu acredito que esse seja o Hyunjin por causa do cabelo. Eu acredito que esse seja o Félix por causa do cabelo também. Mas eu não tenho tanto conhecimento dos meninos. Esse talvez seja o Changbin por causa do boné. Agora que eu tô pensando, talvez eu consiga diferenciar eles. Esse talvez seja o Han. E aí faltam o Ian e o Bangshan, né? E o... Falta mais um, né, gente? Mas enfim, você consegue perceber
que cada um tem, só pela sombra, pela silhueta, você consegue perceber a unidade de cada um, né? A identidade de cada um, que é algo que é marcante. Eles são um grupo, mas eles têm as suas individualidades. Então cada sombra, ela também tem a sua representatividade e cada membro, eles têm a sua individualidade que completam o grupo. Então eles estão aqui andando e ao fundo a gente tem esse céu azul com os raios, né? Um céu que poderia estar tranquilo e aí começou a ter uma tempestade, alguma coisa assim. E esse momento em específico, que é o momento que tá na capa do álbum, representa todas essas questões. Pra mim, como um publicitário, pelos conhecimentos que eu tenho e tendo ouvido o álbum e lido as letras e lido o que os meninos falaram sobre o álbum, sobre o que eles queriam, o que eles quiseram passar, o que eles passaram pra gente com o álbum como uma identidade, como um trabalho, certo? E só por questão de comentário, aqui embaixo tem, né, JYP Entertainment 2021, que é o ano de lançamento, JYP Entertainment, que é a empresa que gerencia os meninos, PIC. E aí tem uma atenção aqui, todos os direitos reservados, inautorizado duplicar e alugar esse álbum é proibido. Que são algumas questões legais, né, que precisam ter nos produtos e afins. Mas era isso, pessoal. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, onde eu posso dar uma visão mais publicitária e trazer alguns significados, algumas coisas assim, pras capas de álbum, encartes, alguma coisa assim. Se vocês gostarem, deixa aí no comentário. É algo que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto muito de falar, né? Então é o meu trabalho falar. Se de repente alguém querer realizar algum trabalho com a nossa agência, ela chama Patronum Comunicação, ou pode me mandar em alguma rede social, alguma mensagem que eu mando tudo certinho para poder realizar algum trabalho com a gente. Mas esse vídeo foi isso, foi um vídeo mais diferente aí que eu quis trazer. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Se vocês tiverem outras teorias, ou se os meninos falaram outras coisas que de repente eu não vi e vocês quiserem complementar a minha fala, é só falar aí nos comentários. Se você quiser discordar de alguma coisa, é só falar aí nos comentários também. Fiquem à vontade. E é isso. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se cuidem e até a próxima. Valeu, pessoal.